Unidos mandaram um delegado brasileiro envolvido na detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem deixar o país. A medida foi divulgada nesta segunda-feira pelo Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano. Sem citar o nome do delegado, o governo americano usou uma rede social para afirmar que o brasileiro tentou, abre aspas, entre aspas aqui, contornar pedidos formais de extradição para fazer perseguições políticas nos Estados Unidos. E a nota segue, aspas, nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Fecha aspas. Aliás, segue ainda, hoje pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso, fecho aspas aí, para o comunicado publicado na rede social. E aí, apesar de não ter o nome do delegado citado, a gente traz o nome aqui do delegado, Carlo Cauti. Eu vou pedir para você trazer o panorama do Marcelo Ivo de Carvalho, ele que atua como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas em Miami. O comunicado oficial não cita o nome do delegado, que foi convidado gentilmente a se retirar dos Estados Unidos, porque aparentemente interferiu indevidamente no processo de Alexandre Ramagem. Que coisa vergonhosa, desculpa, mas que coisa vergonhosa para a Polícia Federal e o governo do país, né? Não, primeiro tentar pegar uma carona, dizer que foi cooperação internacional a detenção de Ramagem. E agora um foi mandado embora. Era cooperação bilateral, tinha que deportar ou extraditar, ia ser a Polícia Federal manda em todo mundo, no final o Ramagem está solto e quem foi deportado foi o delegado da Polícia Federal. A Polícia Federal do Brasil, sobre a direção de André Rodrigues, se tornou um vexame nacional. Aquilo que foi um órgão que era aplaudido no desfile do dia 7 de setembro, hoje se tornou um bando de patetas que estão sendo comandados por alguém que, na melhor das hipóteses, está interferindo na jurisdição da maior potência do mundo e está sendo relembrado para baixar a bola pelos americanos que mandam para casa os delegados que o Rodrigues manda lá como se fosse uma Gestapo qualquer em busca de brasileiros que estão em outras jurisdições. Então, a vergonha internacional que a PF está passando sobre a gestão de André Rodrigues, no mínimo, se fosse um país normal, já teria levado a sumária demissão do diretor-geral da PF por esse tipo de situação. Mandaram prender o Ramagem nos Estados Unidos sem nenhuma acusação, ele que está regular em território americano, e depois de algumas horas de análise dos documentos, ele foi, obviamente, solto. Ramagem fez um vídeo explicando a situação e, no final das contas, quando os americanos perceberam o nível de interferência, de manipulação dentro do serviço de imigração americano por parte de um delegado da PF que está loteado lá, não para ser uma Stasi qualquer ou um KGB qualquer, mas para prender eventuais foragidos da justiça brasileira que estão irregulares em território americano, que não é o caso de Ramagem, que ele estava lá regularmente. Então ele abusou de suas prerrogativas, violou um tratado bilateral, porque os americanos também têm aqui no Brasil agentes que colaboram com a Polícia Federal para pegar eventuais foragidos da justiça americana. Então, o delegado Marcelo Ivo, que inclusive tem um histórico muito controverso. Esse cara pegou, ele era loteado em Guarulhos, no aeroporto internacional, pegou um carro que tinha sido pego pela polícia, sequestrado pela Polícia Federal, de um cara sob investigação, um Mercedes de luxo, dirigiu até Sorocaba bêbado, atropelou um trabalhador que estava andando em Sorocaba na sua moto, matou o coitado do trabalhador, porque deixou duas filhas menores, e ele foi absolvido por ausência de provas pela justiça aqui de São Paulo. Como prêmio, o que ele foi? Ele foi enviado para Miami para atuar dessa forma, com esse agente de ligação entre a Polícia Federal Brasileira e as autoridades americanas. Então, esse é o perfil da pessoa em questão. E agora, ele demonstrou que é inadequado pelo papel e foi sumariamente repatriado pelos americanos com a acusação de estar interferindo na jurisdição dos Estados Unidos. Então, parabéns à Polícia Federal, mais um episódio vexaminoso que contribui para acabar com aquele pouco de credibilidade que a instituição ainda tem.